Glórias a Jesus, Padre. Graças por este tempo. Graças, Senhor, por a vida de cada hijo tuyo aqui, por a vida do irmão Gualberto. Graças por esta casa. Graças por su Espírito e por sua bondade sobre nós outros, Senhor. Habla com nós outros em esta manhã, Padre. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, vaya comigo, por favor, no Evangelho de São Marcos. Por favor, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Quero tocar alguns pontos de algo que eu puse essa manhã com os irmãos aqui em português. O Evangelho de São Marcos, eu creio que é bastante interessante considerar as Escrituras, amém? O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, o verso que vamos a ler é o verso 14 e 15. O Evangelho de São Marcos, o verso 14 e o versículo 15, amém? Diz assim nas Sagradas Escrituras: Depois que Juan foi encarcelado, Jesus vino a Galileia predicando o evangelho del reino de Deus, dizendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelho. Pastor, vai ler outra vez, por favor, guarde estes dois versículos. Depois que Juan foi encarcelado, Jesus vino a Galileia predicando o evangelho del reino de Deus, dizendo: el tiempo se ha cumplido. Diga assim: el tiempo se ha cumplido. Agora diga assim, por favor, comigo: el tiempo se cumple. Ok. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelho. Diga assim: creer en el evangelho. Ok. Hermanos, aqui neste texto, Jesucristo, ele empieza a anunciar e a manifestar o evangelho do reino de Deus. Pastor, eu venho aqui esta manhã e o que eu tenho com isso? Põe atenção nisso, irmão. Uma vez que nós outros declaramos fé e dependência em Deus e hacia nosso Senhor Jesucristo e lhe confessamos como Senhor e Salvador de nossa vida, necessitamos considerar alguns pontos que agradam a Deus. Por que há que considerar este ponto? Porque senão vamos ser removidos de lugares que não deveríamos ser removidos a causa da incredulidade e da falta de entendimento no tempo e em las Escrituras. Observe isso. Jesucristo aqui, a Bíblia diz que quando Juan Bautista ele foi detenido, então Jesucristo se levanta para estabelecer o anúncio do evangelho de seu Padre, o evangelho do reino de Deus. E logo ele disse àquela geração, àquela gente, ele disse assim: escucharos, vosotros tienes que arrependiros e creer en el evangelho. O que significa isso? A palavra aqui arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa cambie e transforme sua maneira de pensar. Jesucristo agora vem anunciando a gente, dizendo assim: vosotros agora têm que transformar vossa maneira de pensar. Eu venho agora para declarar o evangelho del reino, e agora vocês têm que transformar a maneira de pensar. Quando Jesucristo vem, irmão, ele vem a trazer entendimento às pessoas que necessitamos transformar nossa maneira de pensar, porque a fé e o poder de Deus é liberado para ti e para mim de acordo com a maneira que você pensa. Você tem que saber pensar, porque de aí vai vir ter unção para que você prospere. Então, Jesucristo, quando você analisa as Escrituras, o Evangelho, capítulo de São Mateus, capítulo 5, 6, 7, 8, aí é um marco de lo que Jesucristo vino a ser. Ele começa a anunciar boas novas. E aí é onde Jesucristo começa a transformar a mente da gente em Galileia. Ele começa a dizer assim: ustedes escucharam o que foi dicho por los profetas? Ojo por ojo, dente por dente. Eu digo outra coisa. Ustedes escucharam o que foi escrito na lei, o que foi dito por los profetas? Eu agora, porém, digo a vosotros outra coisa. Então, Jesucristo ele vem trabalhando que a mentalidade da gente. Jesucristo diz assim: ustedes escucharam que aquele que mata um na espada é culpado de homicídio? Eu digo agora, aquele que se ofende contra sua irmã em seu coração já é assassino. Ustedes escucharam isso? Então Jesucristo ele vem traindo parâmetros e Jesucristo vem aqui transformando a mente das pessoas, porque o poder de Deus só opera quando há uma mente transformada por las Escrituras. Ok? E aqui Jesucristo disse assim: depois que João Bautista foi preso, então ele foi a Galileia e anunciando o evangelho do reino de Deus, e disse assim: arrepentíos e creed no evangelho. Por que disse isso, pastor? Arrepentíos e creed no evangelho. Por que Jesucristo disse isso? Arrepentíos, mude a vossa maneira de pensar e creia no evangelho. Sabe por quê? Porque a evidência quando ele disse arrependa e creia é porque João Bautista havia parado de pensar.
Juan el Bautista, ele foi o homem chamado e escolhido a dedo para preparar o caminho para Jesucristo. Pero que passa? Assim como passa com nós outros. Deus te traz uma convicção de fé, Deus te traz o anúncio do ano, Deus disse que vai passar algo em este ano, Deus disse que vai passar algo nos próximos dias. A palavra de Deus, hermano, sempre te lança algo maior de lo que você está. Não creia que você sempre vai estar atascado, porque a palavra de Deus não te permite. Você pode ter a economia estável, você pode ter a saúde estável, você pode ter o matrimônio estável, você pode ter uma vida perfeita, pero esta vida perfeita não sirve como medida, aún sendo ela perfeita. ¿Por quê? Porque as escrituras dizem que depois de esta vida que tu tienes, por mais perfeita que tenha, vas a ter outra vida melhor que esta. Porque a palavra de Deus sempre te lança a lugar alto. A palavra de Deus, hermano, é nosso combustível para crer, para viver. E o que passa? Nós estamos vivendo dia onde a gente não está creyendo nas escrituras. É aqui onde você, a vezes, hermano, perde o lugar de herência, de direito. A Bíblia diz, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, todo Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz assim que, se cumprido o tempo, Jesucristo tuvo que nascer, para dar a nós outros o direito de sermos hechos hijos e herdeiros de Deus. Então, se observe, há tempo para todas as coisas, e este tempo agora é o tempo de crer no Evangelho. Hermano, este tempo agora é o tempo que você vai ter que se autodefinir. Que é que você crê nas Escrituras ou você crê no que você vê com seus olhos naturais? Porque a Bíblia te chama a crer por las Escrituras. E aí você vai ter que aprender a lutar contra as razões presentes que se apresentam. Ok? Por exemplo, Deus não te vai sacar da realidade em si, pero Deus te vai, por las escrituras, transformar sua maneira de pensar. Quando eu demonstro arrependimento a Deus, pastor? Quando é que eu demonstro arrependimento? Que estou arrependido? É quando você confessa o pecado? Não. Você demonstra arrependimento quando você não se conforma com aquilo que a palavra de Deus te pide para não estar inconforme com aquilo. É aí esse arrependimento. Como funciona isso? Por exemplo, a Bíblia diz isso, que em Cristo Jesus somos sanados. Se o médico diz, tu está enfermo, por mais real que seja esta actuação, por mais actual e presente que seja esta situação, o médico diz, tu estás enfermo, por mais visível e mais provado que seja isso, a Bíblia diz que em Cristo tu eres sanado. A Bíblia diz, não permitas e não aceites. Pastor, isso não é ser louco? A Bíblia te chama a ser louco em esse sentido. Ok? Porque se há uma possibilidade que o poder de Deus te sane, ele vai vir quando você tenha esta convicção. Pastor, e se eu não sou sano? Não passa nada, pero você não se vai rendir aquilo que a palavra te pide para que não se rinda. Se a palavra diz que tu eres sano, você tem que viver como sano, mente de sano, porque tu corpo pode estar enfermo, pero sua mente está sana. E isso pela medicina também é provado. O estado de nosso psique, de nossa mente, determina nossa recuperação em caso de enfermidades. Seu estado de ânimo acelera seu nível de sanidade e de curação. Hasta em isso Deus foi perfeito. Então, convertir, arrepentir, significa isso. Não estar conforme com aquilo que a palavra não me deixa estar conforme. Se você está passando, irmão, uma necessidade, está passando hambre, está sem trabalho, está com a economia bastante afetada, tem problema no matrimônio, tem problema com o chamado, com o ministério, ou você tem algum problema, você tem que entender que esta realidade atual, ela não pode determinar o que Deus te pediu para que você creyera. Que você tem que crer que Deus pode cambiar sua vida de la noite à manhã, há tempo para todo. Por isso Ele envia que as Escrituras, para que você seja visto como um modelo que Deus estabeleceu antes e depois. Se eu não tenho que comer, pastor, o que eu tenho que fazer? Meditar nas Escrituras, esquadrinhar nas Escrituras. Se Deus dá, escute isso. Houve uma geração, hermanos, nas Escrituras, Mateus 6. Jesucristo ele disse algo interessante. Jesucristo disse isso. Jesucristo disse: por que vocês estão murmurando, dizendo, que vai a comer, que vai a beber, que vai a vestir? E Jesus Cristo disse assim, para com isso, arrependa-se. Cambie vossa maneira de pensar. Se Deus deu a vosotros o corpo, Ele não dará também el de vestir al corpo? Se Deus ha dado a vosotros a vida, Ele não vai dar algo que vale menos que a vida, que é a comida. E Jesus Cristo disse assim, considerad os lírios del campo, eles não trabalham e não hilam, pero nem Salomão se vestiu como eles em toda sua glória. Considerad os pájaros,
Ellos no trabajan, pero ellos nunca han dejado de comer. ¿Por qué Jesucristo está hablando eso a sus discípulos? Porque, hermano, el favor de Dios, la unción de Dios es algo que nos trae provisión. Ahora, la provisión de Dios solo es liberado por la unción. Y la unción, ella viene por concepto de concordancia en la palabra. La unción de Dios pudre todo yugo. Y la unción, ella es dada a nosotros de acuerdo a la concordancia de la palabra. ¿Cómo funciona eso? Yo no tengo el de comer, yo miro a un pájaro. Vas a venir de comer. E se não há de comer, pastor, Deus não te deixar morrer de hambre, você vai sobreviver no dia seguinte. Hasta que uma porta se presente, hasta que uma porta se abre, irmão. Agora, o pastor vai ser corto em esta meditação desta manhã. Qual é o problema da igreja e qual é o problema de muitos cristianos? É que muitos cristianos, irmãos, eles são levados por la emoção. Você não pode ser levado por la emoção. E você também não pode ser levado por la razão. Usted tiene que negarse la emoción y negar la razón. ¿Qué significa eso? Es una razón, pastor, que yo no tengo trabajo. Tiene que negar esta razón. Pastor, yo estoy derrotado. Tiene que negar esta razón porque la Biblia dice que usted es más que un vencedor. Usted tiene que negar las emociones. Pastor, pero ¿cómo yo voy a negar las emociones? Porque las emociones tuyas, ellas siempre van a interponer contra el propósito de Dios. E a razão tuya também vai interponer-se em contra do propósito de Deus. E você vai ter que saber trabalhar com isso. Porque você tem que viver, a Bíblia nos chama a viver por fé. E viver por fé é viver no Espírito. E viver no Espírito, hermano, não é orar em línguas. Orar em línguas é edificação própria. Quando você entra em um campo espiritual, você ora em línguas. ¿Por quê? Para edificar o homem interior. O homem espiritual. E andar no Espírito não é solamente andar orando em línguas todo o momento. Eu oro em línguas muitas horas. Orar em línguas é edificação própria. Agora, quando a Bíblia te pide para andar no Espírito, a Bíblia diz assim: ande todo o tempo, continuadamente, dia e noite e dia, com expectativa, esperando que Deus, de uma maneira ou em alguma área, se vá apresentar em seu favor. Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito é ter expectativa por la palavra. Andar no Espírito é creer mais allá de suas possibilidades, de sua situação atual. Isso é andar no Espírito, é creer nas Escrituras, é meditar nas Escrituras, é esquadrinhar as Escrituras e aplicar a nossas vidas. Em este texto aqui que o pastor leu, irmão, conta a história de João Bautista. Ele disse assim: quando João Bautista foi preso, Jesucristo se apresentou e ele entregou um anúncio do Evangelho do Reino e disse assim: arrepentidos e creer. Por quê? Porque João foi a matéria-prima que Jesucristo viu para denunciar um falho. ¿Cuál es el fallo? Juan fue escogido por Dios para anunciar y preparar el camino. Y le anunció, preparó el camino. Pero después de eso, ¿qué pasó? Después de eso, hermano, él fue detenido por Herodes, entró en una cárcel. Y él estando en una cárcel, Lucas capítulo 7 dice que Juan el Bautista, el escogido a dedo, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre, el hombre escogido, moviese una unción. Vuelvo a decir aquí, vuelvo a repetir, cuando usted camina en unción, Dios te trae la provisión para lo que Él te llamó. Sea un empresário, sea um pastor, sea um albañil, sea um fontaneiro, sea um carpinteiro. Quando você entenda o que Deus te chamou e você é lleno do Espírito Santo, Deus te dará por la unção que Ele te deu a matéria-prima que você necessita para cumprir o que Ele te chamou a cumprir. Juan Bautista estuvo no deserto, a Bíblia diz que a gente saía de la ciudad para ir hasta el desierto, escuchar o que Juan estava dizendo. E o mensagem não era um mensagem dulce, era um mensagem dizendo: víbora, serpiente, que isso ensinou e de la ira venidera de Deus. A hacha está puesta sobre la raíz. Era um mensagem duro, pero não lhe faltava gente e não lhe faltava água para batizar a gente. Não lhe faltava gente para sair da cidade e escuchar o mensagem de Juan. E não faltava o rio, não lhe faltava o água para bautizar a gente, porque ele era o que preparava e anunciava o caminho. Quando você está em esta unção, não te falta a matéria-prima que você necessita para fluir no que Deus te chamou. Agora, qual é o problema? O problema é que quando Deus te vai a ungir, muitas vezes você se move do lugar que deveria estar. E que lugar é este? Em modo de fé. E este ano 2020, você não pode mover-se deste lugar, irmão. Você não se pode mover do lugar de fé. Você tem que permanecer em fé. Aun quando a circunstância que se presente vai em contra do que te foi anunciado.
Juan el Bautista fue el hombre que preparó, inserió a Cristo. Ahora, después que Cristo se manifiesta como el Cristo, como el ungido, ¿sabe qué Juan hizo? La Biblia dice que Juan se movió de escenario. Él salió del Egipto y él fue a donde? Él fue a Jerusalén. Ahora observe, ele saiu do cenário e ele entrou em uma cidade. Ele saiu do lugar que Deus dijo para ele estar. Ele era que a voz de aquele que clama donde? Em el deserto. E ele quiso ser a voz donde? Em Jerusalém. Não sirve. Deus te chama para viver em fé. Não pode aceitar princípios de incredulidade. Pastor, pero se a incredulidade, pastor, é algo notário, é algo visível, não há possibilidade. Eu vejo, pastor, que o ano está começando, eu vejo que está sucedendo tal coisa e não há possibilidade. Então, sepa que tu está no cenário correcto, porque su Dios es el Dios de cosas imposibles. Él es el Dios de cosas imposibles. ¿Ok? Entonces, ahí usted no se puede mover de este lugar. ¿Qué lugar, pastor? Usted no puede salir del lugar donde Dios se va a manifestar por medio de ti. Y a veces este lugar es un lugar desierto, hermano. Es un lugar duro. E Juan quiso sair não somente porque o deserto era duro, porque a ele le custava também receber Cristo como seu Senhor, porque Cristo era 6 meses menor que ele, era seu primo. E este ano 2020, se você não trabalha com honra, você está em mal assunto, porque a desonra te leva por caminhos que tu não deveria estar, e te leva em cenários que tu não deverias meter-se. La desonra te mete e te introduz em lugares que tu não deverias estar e em cenários que tu não deverias meter-se. Então, la desonra, por quanto ele não quis honrar Cristo, porque Cristo era su primo, ele hizo que ele ir a Jerusalém. Agora, os discípulos vão a Juan e disse assim: Juan, aquele a quem tu bautizou, que tu dijiste que vino a bautizar com o Espírito Santo e com fogo, ele agora está bautizando com água. E Juan disse assim: não passa nada, ele é noivo, tem a noiva, eu sou amigo do noivo e meu gosto está cumprido. Agora observe, e a Bíblia, e ele disse assim: Juan, e ele está bautizando em água mais gente que tu, doble. Porque é assim, irmão, quando Cristo se apresenta, há um momento que ele te vai soltar a unção del doble. Muita gente perde a unção del doble. Muita gente perde a unção del doble por causa da desonra. La desonra te hace perder a unção del doble. Então, Juan Bautista, ele agora iba a bautizar gente em doble, porque Cristo se apresentou. Pero ele não quis isso, ele se enojou literalmente porque era su primo. Ele disse assim: eu só sou amigo del novio. Ele não quis ser a novia, ele não quis ser a igreja, ele não quis se sujeitar à autoridade de Cristo. Ele disse assim: ele é o novio, tem a novia, que é a igreja, e eu só sou amigo del novio, e este mi gozo está cumprido. Jesus, quando vai contar a parábola de las bodas del Cordeiro em Mateus 22, ele conta a história de um amigo que se queda fora del reino. Quem é esse amigo? Juan. Aí um que é lançado fora de las bodas. Por quê? Porque ele não quis ser novia. E no reino só há espaço para quem quer se sujeitar a Cristo. Juan não quis. Então se disse: lançá-lo fora. Amigo, como entraste aqui, amigo, sem estar vestido de novia? Atar los manos de pie y lanza la parte exterior, fuera del reino. Ahora, aquí vengo a hablarles esta mañana. Este año 2020, hermano, es un año de moverse en fe. Ok? Porque se usted no mueve en fe, hay una generación que se está moviendo en fe. Hay creyentes aquí en la iglesia, hay creyentes moviéndose en fe por todo el mundo. Hay generación de adolescentes jóvenes se levantando en fe. Y este tiempo es el tiempo de Juan 20. Yo hablé aquí en las primicias. Dios va a expor los que creen y va a expor los que no creen. Él va a expor los discípulos que creen y los discípulos que no creen. Él va a literalmente poner visiblemente, usted va a ver personas que dejaron de creer y personas que creyeron a Dios. Porque la Biblia dice que después que Juan foi preso, Jesucristo se apresenta. ¿Por qué? Porque a Bíblia diz: depois que Juan Bautista foi preso, Jesus predicou em Galileia o reino. ¿Por quê? Porque, escute isso, Deus trabalha em níveis de crença. Se eu estabeleço níveis de crença, Deus vai ver outros que não estão creyendo. E aquele que crê condena e juzga el que não crê. Agora, o cenário aqui, irmã, nesta manhã, não é de inconverso, quem não crê em Jesucristo. Estou falando a creyentes que creem. Se você crê e diz ser discípulo de Jesucristo, tem que transformar sua mente e arrepentir-se. Que significa isso? No ano 2020, de aí para adelante, decidir viver em modo fé sempre. E nunca aceitar nada que vá em contra do que a palavra diz. Porque ao revés de isso, Deus te pode cambiar de lugares.
Porque en Lucas 7 la Biblia dice eso, que Juan Bautista, él estaba preso y el llamador de sus discípulos dice así, ve a Jesucristo y dile a él si él es el Mesías o si yo tengo que esperar otro. Porque estamos viviendo ese tiempo, gente que está en un lugar por deshonra, y cuando usted entra en ese campo de deshonra, su mente se vuelve loca. Usted no sabe dónde usted está, usted no sabe quién tú eres. Quando você desonra, quando eu desonro a Deus, pastor, quando eu dejo de crer em sua palavra, está desonrando. E este campo de desonra, irmão, é peligroso. ¿Por quê? Porque sua mente se vuelve louca. Juan Bautista, ¿por quê? Porque em este campo de desonra a palavra, você perde a convicção de que su Deus é Deus. Você perde a convicção de que Ele te chamou é mentira ou verdade. Porque Juan, ele já sabia, ele escutou o céu abrir, dizendo, o Espírito Santo descender e permanecer sobre Cristo. E ele disse assim, ve se é ele ou se é outro. Agora, onde vino a confusão se ele tinha a convicção? A Bíblia diz que ele viu o Espírito descender sobre Cristo, Juan Bautista, e ele escutou a voz dizendo, este é meu filho. Onde foi a confusão, irmão? Como ele pode estar confuso se é Jesus ou não, se ele viu e se ele escutou? Estamos vivendo esta generação. Gente, vas a ver e vas a escuchar o que Deus está falando, pero aún assim, por desonra, vão a ser incrédulos e vão a perder posições. Você que ser uma pessoa creyente, não que não perca posições em Deus, porque em Lucas 7, Jesus Cristo disse assim, vem aqui, Juan tem dúvida, a Bíblia diz que Jesus Cristo sanou os enfermos, os paralíticos, os cojos, e disse, agora ve a Juan, que não é o que vocês escutaram, é o que vocês viram. Sabe o que Jesus está dizendo? Ve a Juan que ele também viu algo. Ele não só escutou, ele viu algo. Ele escutou a voz do Padre, pero ele viu o Espírito Santo descer e permanecer sobre mim. Dile a Juan que nascido del vientre de mulher, ele é o maior de todos os profetas. Que ustedes han venido a ver no deserto? Um homem vestido bem? Não, ustedes han visto ha ido a ver no deserto alguém que é mais que um profeta. Oh, irmão, que honra. Juan é mais que um profeta. Pero também diga a Juan que em mi reino, el menor é maior que ele. Então, irmão, este ano 2020, você tem que decidir como você vai viver. Se você tem uma aliança com Jesus Cristo, passe o que passe, o mundo se boca de boca abaixo, que você crê e confia. Pastor, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, não passa nada, Ele é meu provedor, vai a prover. Pastor, eu perdi, pastor, é perdido, Ele recupera, Ele restaura. Eclesiastés capítulo 3, el versículo 1 dice eso, que todo hay un tiempo para el cumplimiento de todo lo que se quiere debajo del sol. Hay un tiempo y una hora. Aguarda su tiempo y su hora. Escute, hermano, a Bíblia diz que todo lo que se quiere debajo del sol, hay un tiempo y hay una hora para que se cumpla lo que se quiere debajo del sol. Aguarda el tiempo y la hora. Espera, confia. Que Deus disse com isso? Confia, espera, confia. Isso aí, hermano, é arrepentir-se. Arrepentir-se, biblicamente, vai mais allá. Senhor, pequei essa noite. Não, vai mais allá de isso. Arrepentir-se é transformação de mentalidade, significa isso. Já não peco agora porque eu sei que vem de facturas. O pecado ele me perdona, pero a consequência eu tenho que tragá-la uma por uma. Isso é pensar, isso é se arrepentir. Não vou por este caminho, porque se eu vou por este caminho, o leão me come. Isso é o evangelho do reino. Ele disse creer no evangelho, creer que o evangelho te garantiza, hermano, este lugar. Qual é o lugar? Qual é o problema? Aqui termino, são as 13:20, as 1:20. Que lugar é esse que a igreja tem que estar? Que lugar é este? Lugar de fé, hermano. Lugar de fé, dia, noite e dia. Deus te chama a viver em fé. Amém. Ei, Deus te chama a viver em fé. Pastor, está difícil. Não. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Abraão, ele já era de idade avançada. Perdona, sim, Gênesis 18, 14. A Bíblia diz que Abraão, ele era de idade avançada e sua mulher era estéril. Aparte de haver algo impossível, o tempo de ele ser um homem fecundo havia passado. Pero a Bíblia diz também em Eclesiastés 3 que Deus restaura o tempo que passou. E a Bíblia diz em Gênesis 18, Deus disse assim: Abraão, um anjo lhe visita, traz um anúncio, mensagem, Sara vai estar embaraçada, e em ti será bendecido todas as nações da terra, Abraão. E hermano, Sara como não creyó, e o anjo disse allá em Gênesis 18, disse assim, em Gênesis 18, disse isso, disse assim, Abraão,
dentro el año siguiente, en este tiempo, Sara va a tener el niño en los brazos. Porque Dios libera las cosas en tiempo. ¿Por qué, pastor? ¿Sabe por qué muchos aquí no están viviendo niveles de prosperidad, hermano? Porque usted no discernió el tiempo que Dios te soltó algo. Usted no creyó a Dios cuando Él te soltó algo. Y hay un tiempo que Él te solta algo, y hay otro tiempo que Él viene a dar fruto a lo que Él te soltó. Lo que pasa es que usted no quiso ser fértil, entonces usted no pudo dar vida a la semilla que Él te soltó. Hay un tiempo que Dios solta algo sobre ti, usted tiene que aguardar, esperar que se cumpla este tiempo y la hora de lo que Él te soltó encima. Y la hora cuando es, y el tiempo cuando es, solo Dios sabe. Pero usted permanece andando en el Espíritu, en expectativa hasta que se cumpla. Y la Biblia dice así en Génesis 18, el año que viene a este tiempo, Sara va a tener Isaac. En el tiempo de la vida, 9 meses. Génesis 21, versículo 2, si no me falla la memoria. Génesis 21, la Biblia dice eso. Génesis 21, ponga aquí Génesis 21, versículo 2. Si no me falla la memoria, ahí está que Sara, después de haber concebido, ella dio la luz. ¿Cuál es el problema que la iglesia de Jesucristo vive hoy, hermano? Que muchos cristianos, escuche eso, no pueden dar a luz porque no saben concebir. Yo no sé si usted sabe, bueno, aquí hay adolescentes, pero no hay ningún problema, voy a me policiar, pero una mujer para dar a luz, ella tiene que unirse con su esposo. E ela tem que deleitar-se, para ela também soltar matéria-prima, para que o que seu esposo solta sobre ela se una com o que ela também solta, aí vem então a vida. Ambos há que deleitar-se no momento. Deus disse, eu envio minha palavra e quero deleitar contigo, pero o que passa é que você sempre está morto, você nunca reacciona a nossa intimidade. Quando Deus libera a palavra, Ele espera que você se deleite com o que Ele te soltou, hermano. Porque de aí, quando você se deleita, você libera aquilo que a mulher libera quando o homem tem intimidade para que possa ter um bebê. Só um homem não é capaz de dar vida a uma mulher. Ela tem que soltar de sua parte também. E Deus libera sua palavra, pero a igreja, os filhos de Deus, não libera sua parte. Que é? Creer nas Escrituras. Gênesis 21, versículo 2. E Sara concebeu e deu a Abraão um hijo em sua vejez, em el tempo que Deus lhe havia dicho. Primeiro, hermano, ella concebeu, depois ella deu a luz a algo que Deus lhe dijo al tempo de Deus. En el año 2020, Deus está liberando sentença para transformar vidas. En el año 2020, yo estoy pidiendo a los hermanos que guarden todos los mensajes, porque en 5 o 6 años yo voy a poner 3 partes. Hermano, escuche eso. Aquí está el hermano que vive eso. Aquí está la hermana que vive eso. Aquí está ese fulano vive eso que fue suelto aquí en la iglesia há tantos años atrás. Entonces usted tiene que poner en este lugar. ¿Qué lugar? Discernir tiempo. E este tempo é o mesmo tempo de Cristo, o anúncio do reino. E o anúncio do reino, quando se apresenta? Quando a gente que diz ser discípulo de Cristo, ser hijos de Cristo, discípulo de Cristo, creyentes de Cristo, pero a la vez duda. E quando alguém duda, é quando você tem que entrar. Quando alguém duda, aí você tem que saber, está dudando, eu entro. Porque o que era para ser aquela pessoa vai ser transferido a mim. A Bíblia diz. Sabe por que você bautiza? A Bíblia nos pede para bautizar também. Por causa de uma unção que foi liberada. Por isso a igreja tem que entender o princípio, porque Deus añade à igreja o que é de ser salvo. Hermano, quantos aqui querem viver níveis extraordinários? Por favor, por favor. Pida a Deus que Ele ajude sua incredulidade. Houve um momento que alguém pediu a Jesus Cristo, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque este dia que estão vivendo são dias duros. Porque a vezes você vai estar na cárcel, como João Bautista esteve na cárcel detenido por Herodes. Pero aún estando usted em uma cárcel econômica, em uma cárcel na saúde, no matrimônio, no ministério, você está atado, não pode ir, você está em uma cárcel. Aún você estando em uma cárcel, Deus te pode contestar, se estando em esta cárcel por la fé. Você não pode estar em la cárcel por la incredulidade.
Juan estava na cárcel por la incredulidade. ¿Por quê? Porque ele tinha que estar no deserto e se meteu de ir a ser profeta em Jerusalém. Ele tinha que ser profeta em deserto. Então ele foi incrédulo a lo que Deus lhe chamou. E ele, por quanto ele foi incrédulo, ele se meteu em uma cárcel. E quando você é arrebatado em uma cárcel por la incredulidade, Deus não te saca. Agora, quando você se mete em processos por la palavra, por causa da fé, Deus te visita e te saca. Hechos capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro também foi preso por Herodes, ele mesmo que prendeu a Juan. Hechos capítulo 12, a Bíblia diz que Herodes prendeu a Pedro. Agora Deus envia um ángel para sacar a Pedro. ¿Por quê? Porque Pedro estava preso por la fé e não por la incredulidade. Pedro estava preso por causa de sua fé e não por causa de sua incredulidade. Juan estava preso por causa de sua incredulidade, porque ele estava em um lugar que ele não deveria estar. E quando Deus te põe em um lugar que você está por sua testarudez, significa que Deus já não te pode sacar de aí, mas al revés, ele te saca de posição. Aquele que era maior entre os profetas agora é menor no reino. Este tempo, irmão, é um tempo muito hermoso e a la vez também muito peligroso. Porque é o tempo onde agora, literalmente, é o cumprimento de los tiempos. E o cumprimento de los tiempos, a Bíblia diz que Deus vai reunir todas as coisas em Cristo Jesus. E agora, todo o que vai ser reunido em Cristo, em la dispensação de los tiempos, tem que estar em plano fé. E você tem que decidir ir mais allá de sua situação atual. Sua situação atual diz assim: eu estou em este lugar, não posso caminhar, mas você siga creyendo que Deus é contigo. Se a situação que você vive agora é uma situação de caos, sepa que Deus é contigo. Porque isso te añade unção. Pastor, e se eu não vejo nada em esta vida? Sepa, depois desta vida, você vai ter uma vida melhor. Porque agora imagina, é porque não há tempo de tocar aqui, reino. Agora imagina Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que vamos a reinar com Cristo por obras. A salvação é por fé, com fé se é salvo. Romanos habla isso. Ele que crê, confessar é salvo. Agora o reino é por obra. Cristo habla em Apocalipse. O reino é por obra, não é por fé solamente, porque a evidência de fé é obra. Agora cada um vai reinar de acordo às obras: renúncia, pagar preço, tomar a cruz, negar-se a si mesmo, não se ofender. Isso é a obra da fé. Está morto al yo. Agora, allá, aí também uma palavra, uma parte na Bíblia, não sei se é Lucas, não, está na Bíblia, que a Bíblia diz que muitos naquele dia vão haver gente sentadas, Abraão sentado no reino, na mesa com o Senhor. E muitos vão arrepentir-se, porque não vai poder estar sentado no banquete. Por quê? Porque não atuaram em fé. E a Bíblia diz assim que muitos de los gentiles serão añadidos e lo que deveriam estar não vai estar. Por quê? Porque a gente que está aí no mundo, hermano, se prostituindo, se drogando, de la noche a la mañana passa a creer, e a veces esta persona condena a los que de la vida dicen ser discípulos de Dios, pero nunca creyó la palabra. Então você tem que saber que vai haver um reino, vai haver uma mesa, vai haver um banquete. E aí, quem vai estar essa pessoa? Só aqueles que vivem por fé. E viver por fé é concebir a palavra. Concebir a palavra, como Sara, concebir a palavra. Concebir a palavra. E no tempo de Deus ela dará a luz. Vai nascer no tempo de quem? O tempo é de Sara? Não, o tempo é de Deus. Qual é meu tempo? Meu tempo é de escutar a palavra e receber. E de conceber. Qual é o problema, irmão? Você não pode estar de culto em culto, semestre em semestre, trimestre em trimestre. Não pode estar, irmão, de ano em ano e não está definido. Você não pode permitir que uma circunstância no corpo de Cristo te remueva de la fé. Porque há gente que às vezes se enoja na igreja por circunstância, e não é porque está enojado com o pastor, ou por decisão que o pastor tomou. Não, há muita gente que são removidos de la fé. Pessoas que tinham uma gana e um ânimo de fazer algo para o Senhor, e por uma situação que se apresenta, se remueve de la fé. Você não se pode remover-se de la fé. Quando eu me removo de fé, quando eu fazia algo que produzia para Deus e deixo de fazer, então me removi de la fé. E se você se remueve de la fé, Deus também se remueve do lugar que Ele te via. E o lugar que Deus não vê é mais allá daquilo que nós não vemos. Todo el mundo chamava João Bautista de profeta, Cristo não. Cristo disse, ele é mais que um profeta. Este ano é diferente, irmão. Irmão, este ano é diferente.
Por favor, póngase de pé. Vamos orar e pedir que Deus añade em nós outros fé. Vamos a pedir a que Jesucristo, Ele ponga em nós outros, hermano, este espírito de